Olá, então estamos de volta com o Tomorrowcast e um Inside Talk, hoje com um convidado muito especial, já lá vamos, mas estamos a ter um formato novo aqui na casa de uns amigos nossos, da Jack the Maker, que nos convidou a vir aqui gravar este episódio, e eu sou o João Batista do Institute for Tomorrow. Hoje temos Milton Paiva, cabo-verdiano, advogado, e que vem a Lisboa não só a lançar e falar do seu livro O Poder das Ideias, também já lá vamos falar com mais profundidade, mas o Milton é um apaixonado por inovação, sendo um advogado, logo aí há esta contradição, mas acima de tudo tem uma missão e tem uma perspectiva de futuro bastante ambiciosa e apaixonada, diria até, porque eu não acredito que os sonhadores e os pensadores não haja aqui uma grande paixão acima de tudo. Mas tirando já do assunto, até porque eu sou a pior pessoa para falar disso e de futebol, não é? É inevitável, mas queria agradecer a Cabo Verde e dar os parabéns por ter conseguido fazer com que eu assistisse ao Campeonato do Mundo. Foi a seleção porque eu torci, embora sendo português. Obrigado. Torci para tivesse a dualidade, mas continuo a gostar mais de rugby, lamento. Vou continuar ainda a preferir rugby. Quem é Milton Paiva na fila do pão? E nós trazemos esta pergunta dentro do Tomorrowcast, que normalmente quem é Milton Paiva fora do LinkedIn e fora de tudo aquilo que as pessoas estão habituadas a ver, não é? E que nós no dia-a-dia profissionalmente mostramos. Quem é essa pessoa que vai às compras e para na fila do pão? Conta-nos um bocado. Exato, pergunta muito boa. Eu como te disse antes em off, eu costumo apresentar-me simplesmente como advogado, porque já é uma profissão híbrida e de múltiplas influências e de perspectivas, não é? O direito como regula um pouco tudo, não é? O advogado tem que se interessar por finanças, por economia, por educação, pelo digital, pela engenharia, pela saúde. Nós já crescemos um pouco assim no nosso curso, e eu ainda me lembro que a razão por que eu escolhi Direito não era para ser diretamente advogado nem professor, era precisamente porque não tinha claro o que é que eu queria ser, e então fui para uma zona de conforto, para uma profissão que me permitisse experimentar um pouco de tudo. Poderia querer ser jornalista, professor, advogado, político, administrador, empresário, e ganhar tempo para quando eu soubesse o que é que eu queria ser. Então, gosto de me apresentar como advogado, mas na verdade, como você já viu, não é? Para o percurso. Podes apresentar por tu. Assim, eu sou de facto uma pessoa de influências híbridas, consigo identificar algumas. Eu, aliás, não comecei por Direito, eu comecei a estudar Filosofia. Comecei a estudar Filosofia na Católica do Porto. Comecei pelo grego, latim, história da filosofia antiga, moderna, medieval. A minha primeira paixão era esses autores clássicos e pensar a lógica, o tempo, a razão das coisas, o sentido da vida. Depois, naquela época se dizia que filosofia era uma coisa que não tinha saídas profissionais, que era uma coisa um pouco para malucos e para teóricos. Como também venho de uma família de negócios, isso é uma outra componente que depois os meus pais são empresários, tenho também essa influência. Mudei para Direito porque Direito era uma coisa, tinha esse lado de pensar, pragmático, tinha esse lado de pensar, mas me parecia uma coisa também pragmática, operacional do dia-a-dia, da administração. Então o Milton é isso tudo, é um advogado, mas com uma costela filosófica, que hoje em dia, como disse, está ligado às tecnologias, à inovação, ao mundo das empresas e principalmente ao mundo da política, porque a política me parece ser aquele palco onde tudo isso se exprime e pode ter impacto. Se eu pensar só no direito, tudo que me interessa não é tão útil, ou só na filosofia, ou só numa empresa. A parte política é o palco maior onde isso tudo pode ser útil e pode inspirar impacto. Então, por isso é que hoje é o espaço onde eu procuro sintetizar e dar força a isso tudo.
Estavas aí a falar até dos teus pais e vamos por esse caminho. Vamos até à tua infância. Ok, boa. O Milton brincava aqui. Quando sonhavas, não é? quando imaginavas, olha, quando crescer, não é? Nós brincamos e sonhamos em ser alguma coisa. Era o quê? Olha, a minha primeira paixão era ser jornalista desportivo. Porque eu era um viciado do futebol, era o rapaz que comprava bolas no bairro, não é? Nem toda a gente podia comprar bolas. Os meus pais, como tinham algumas posses, sempre que me perguntavam que presente tu queres para Natal ou para ter boas notas, bola. Eu tinha sempre 2 ou 3 bolas, eu era o organizador dos jogos. E como eu percebi que se calhar não tinha talento para ser um jogador profissional, imaginava-me ligado ao desporto e como jornalista desportivo. Fazia relatos, brincava de relator dos jogos, relatava por cima dos locutores e escrevia resumos não havia internet, né? Resumos dos campeonatos e colocava ao lado de casa no mercado, que é para os meus colegas que não tinham acesso aos jornais ler os resumos. Portanto, a minha primeira paixão, eu imaginei que seria um jornalista desportivo, era a minha paixão da infância. Que engraçado. Mas depois então, como já falaste aqui um pouco, não é? Vieste estudar para o Porto. Sim. Depois de Porto, Paris, não é? Sim. E depois de Paris vais para a Suíça. Suíça, sim. E voltas a Cabo Verde. Cabo Verde. Não é? Suíça foi depois de Paris fui para Cabo Verde. Comecei como professor universitário, eu era professor assistente de Ciência Política e de Direito Constitucional, Administrativo, essa parte do direito ligado à política. Depois, através disso, entrei na política, fui vereador no município de São Domingos, que é a minha terra. Fui deputado nacional. Depois interrompi, fui para fazer esse programa que já não era direito, outra vez alargando horizontes. Eu no Instituto de Genebra fiz um programa que se chamava Políticas e Práticas de Desenvolvimento, que era um pouco como é que as diferentes áreas da sociedade, direito, educação, finanças, microfinanças, agricultura, engenharia, inovação, poderiam ser conjugadas numa estratégia para produzir um país desenvolvido, uma sociedade desenvolvida. O que é mais importante ou não é? Daí, mais uma vez, a ligação com a política e com esses projetos de desenvolvimento que eu mencionei, ligado à inovação, ao desenvolvimento do setor privado, que eu tenho estado também a desenvolver com o Estado de Cabo Verde. E diz-me uma coisa, sinceramente, até porque eu já tive, não nessa dimensão, mas já tive nesse papel de voltar a casa, de voltar para trás, e nós vimos com uma mala cheia de coisas diferentes, mas ficamos sempre com aquele sentimento de imaginar como seria se eu tivesse ficado, não era? Pois. Se eu tivesse... o que é que te levou a não olhar para trás e, no fundo, voltar a Cabo Verde, não é? Sim, eu consigo ver isso com clareza. Eu era do tempo, ou sou do tempo, em que os países africanos mandavam-nos formar para sermos quadros, é o que se dizia. Okay. Ou seja, havia muito pouca gente para já com educação formal e com alfabetismo, muito menos ainda com cursos técnicos e muito menos ainda com cursos superiores. Os países africanos, da época, Cabo Verde não fugia à regra, o maior investimento era mandar-nos para Portugal, para o Brasil, para a Alemanha, para os Estados Unidos, mas mais para a lusofonia, mais para Coimbra, depois Lisboa, para o Porto, para nos tornarmos quadros dirigentes, sermos engenheiros, economistas, advogados e voltarmos rapidamente para sermos dirigentes, membros do governo, deputados, advogados, juízes. Havia muito isso. Hoje em dia já não há essa pressão, porque já há muita gente formada e muita gente já não volta ou vem de lá um tempo, já não há tanta pressão. Mas conta-se, eu quando comecei a dar aulas de Direito Constitucional, a primeira coisa parecida com a Constituição de Cabo Verde é a LOP, a Lei da Organização Política de 75. Contava-se que em 75 uma pessoa terminava Direito em Coimbra e iam buscá-lo ao aeroporto para ser ministro direto. Claro. Não fazia estágio, não ia trabalhar em lado nenhum. Era do aeroporto para Ministro da Justiça, do aeroporto para Ministro das Finanças, era um pouco assim. Então eu não apanhei exatamente isso, mas apanhei um tempo em que nós já vínhamos com essa mentalidade de voltar. Então fiz Direito. Eu quando terminei o mestrado em Paris, trabalhava já num banco, que era o Banco BCP, que era do BCP daqui, mas depois foi comprado pela Caisse d'Épargne, e as pessoas de lá já achavam que aquilo já era um bom emprego. Tinha cartão de crédito, ganhava quase 2.000 euros, tinha as refeições pagas, andava de fato, e o banco ficava
na principal avenida de Paris, ou seja, aquilo já parecia bom. Quando eu terminei o mestrado e fui dizer ao diretor que eu queria ir embora, eles disseram: você não está bom, não deve estar a bater bem. O gerente da agência me foi mostrar o apartamento dele, por acaso eu até achei muito modesto para... Ele tinha estado lá há 25 ou 30 anos. Exato. Eu já me ajudou a ver o futuro. Ele já me ajudou. Ele foi-me mostrar o apartamento. Em Paris o espaço é exíguo, era tipo um T0, onde ele morava sozinho. Após 25 anos era solteiro, morava sozinho num quadrado e ganhava... Eu dizia: pá, isso me ajudou a... Não, eu não quero isto daqui a 30 anos. Eu vou, mas embora. Então não foi difícil voltar por causa dessa perspectiva de quadros e por causa da família. O meu pai também já tinha sido imigrante na Holanda, voltou. Aliás, só trabalhou para voltar, investiu lá, tornou-se um empresário, vamos dizer assim, médio ou grande para a escala de lá. Então havia o desafio da política e o desafio dos negócios da família. Então não foi muito difícil. Eu sempre imaginei o estrangeiro para estudar, aprender e voltar. Nunca, aliás, tanto é que nunca mais morei no estrangeiro. Eu avisei que nós não íamos ter não íamos seguir guião, não é? Portanto, eu queria falar do teu livro no final, mas tenho aqui uma pergunta que não me larga a cabeça, que é: como é que um advogado escreve um livro chamado O Poder das Ideias? Exatamente. Exatamente. Eu diria que um advogado clássico ou típico não faria isso. Escreveria sobre o Código do Procedimento Administrativo ou sobre a nova lei do comércio eletrónico. Conta-nos um pouco o que é esse... Isso, exato. Que poder é esse? É um bom tema. É um bom tema. Então, eu disse no início que o meu início foi a filosofia. Uma das disciplinas que eu gostava é a história das ideias políticas ou a história da filosofia. Ver esse pessoal desde da Grécia Antiga, Roma, depois o Ocidente, os alemães e por aí fora. Então já tinha isso, antes do direito já tenho esse lado reflexivo e de pensar nas ideias antes delas se tornarem operacionais, de se tornarem leis ou programa ou uma estratégia. Então acho que esse título é um pouco um go-back inconsciente meu, que é juntando tudo, mas voltando ao início, que é ideias. Eu penso que tudo começa pelas ideias, não é? Principalmente as mudanças. Antes de se ser dirigente, ou se ter uma empresa, ou se ser governante, ou ter uma máquina de um partido, é preciso organizar ou ter ideias, não é? E depois se faz a parte operacional. Então, o Poder das Ideias é um pouco um ensaio meu, uma tentativa de organizar as ideias para uma ação a seguir, que seria este outro projeto que eu estou agora a fazer, digamos, uma pré-promoção, que é o projeto de trabalhar uma visão para o país através desse espaço que seria a Presidência da República, que é um espaço que eu gosto muito porque tem menos pressão de partidos, é mais de cidadania, é mais livre, eu diria até mais filosófico. Deixa-nos dar aqui pôr aqui um intervalo, porque grande parte da nossa audiência está no Brasil e se calhar também não seguem, só depois do Mundial já seguem, tenho a certeza, mas antes disso não. O Milton é candidato à presidência de Cabo Verde. Exato. Recentemente, por isso é que está a falar agora neste modelo. Sim, exato. Nós temos eleições presidenciais, estamos num ciclo eleitoral, não é? Tivemos eleições legislativas em maio, já aconteceram, houve uma mudança de governo e, conforme a tradição, 6 meses depois são as eleições presidenciais. Diferente do Brasil e dos Estados Unidos, mas mais próximo de Portugal, nós não temos um sistema presidencialista, ou seja, o Presidente da República não é o chefe de governo, o chefe de governo é o Primeiro-Ministro, ou seja, não é uma função por excelência executiva, um chefe de uma grande equipa para gerir orçamentos e o programa todo. É mais também não é a Rainha de Inglaterra, não é um corta-fitas simbólico, é mais um mediador, um inspirador, uma pessoa de visão, de boas mensagens, de ajudar a construir alianças, de negociação e de representar o país. O nosso papel, do nosso presidente. Sim, é parecido com o vosso, sim. Então vamos ter eleições presidenciais e eu estou a trabalhar uma plataforma que se chama Manifesto 53. 53. Porque
53% dos cabo-verdianos não votaram nas últimas eleições e porque tem havido uma tendência de desinteresse pela política e pela participação política. Não só em Cabo Verde. Em todo lá, ou em muitos sítios. Sim, exatamente. Como nós também, ninguém ainda explicou bem porque é que é assim, ou seja, corretamente ou completamente, suspeita-se que podem ser várias coisas. O Manifesto 53 é uma espécie de laboratório também que busca respostas, tenta entender esse problema, busca respostas e ensaia respostas, não é? E alguns, vamos dizer assim, alguns pilares já estão identificados. Nós questionamos se o desenho da Constituição ainda é suficiente ou dá respostas ao momento do país, a forma como se financiam as campanhas, a forma de se votar, não haver limitação de mandatos, o que permite as pessoas se perpetuarem lá, não dando oportunidades para a renovação, para o refresh das ideias, se apropriando do Estado. Tu fizeste uma pergunta que não sabemos bem porque é que existe esta abstenção, e principalmente nas gerações mais novas, mas construindo aqui contigo um pouco, e não só, acho eu que essa pergunta não se aplica só ao Cabo Verde, obviamente, mas eu acho que a falta de identificação é porque nós não nos revemos nos políticos que elegemos e, portanto, quer dizer, vou votar numa pessoa que não tem qualquer relação, e isso, infelizmente, leva-nos a processos depois de votos extremos. Pois. Que as pessoas acham que Precisar uma... havendo uma ruptura vai fazer com que... Mas isso fica para outro episódio. Tudo bem. Mas eu acho que, tentando aí responder, e a minha ideia e a minha percepção é que, passando pela minha própria experiência e com o meu filho, que é que começou a votar há 2 anos, mas quer dizer, esta falta de identidade com quem nos representa é um problema. Com certeza. Parece que existe uma dissonância entre os discursos. Com certeza. Eu já não me identifico. Porque é que Exatamente. Milton... Eu também estou à procura das respostas, mas como já andei bastante em política, ou seja, dentro do Estado, já andei em partidos, já fui dirigente, mas também já andei na academia e nas empresas, consigo ver, penso eu que consigo ver com algum distanciamento, não estou fechado em nenhum desses mundos. Na linha do que estavas a dizer sobre a não identificação, um dos motivos pode ser que a forma de escolher e de formar políticos está a levar um perfil que já não é adequado ao tempo que estamos a viver, ou seja, o que é que ainda se faz? É as rotas, as fileiras do aparelho. Exatamente. Aprendes uma série de truques ou de coisas que não é o que já interessa às pessoas. Se calhar devíamos estar nisto, no Instituto do Amanhã, a pensar o futuro, a inovação, a ver como é que podemos criar postos de trabalho, empregos, ou mais saúde, ou viver com menos burocracia, mas ainda não estamos lá. Então estamos realmente a desfasar, a produzir e a selecionar políticos de uma forma. O facto também da maior parte dos países não terem listas uninominais, ou seja, na presidência eu posso me apresentar sem um partido, mas já para deputado eu não posso, ou para presidente da Câmara posso, mas é muito difícil. Ou seja, talvez, e já há sistemas eleitorais que permitem isso. Por exemplo, na Alemanha, em Singapura, no Japão, a 50% das vagas já são uninominais, são para as pessoas que tiverem condições de se apresentarem sem depender de um partido político, como elas próprias. Por terem ideias, por terem meios económicos, por terem uma causa, por terem um programa. E até já há boletim de votos que tem categorias diferentes. Tem um lado que votas no indivíduo, nos indivíduos, na parte dos indivíduos, claro. E uma parte, na Alemanha é assim, votos nos partidos. Pode ser, o movimento tenta pensar isso. Claro. Que isso já é uma versão mais avançada de sociedades que se passaram por que nós estamos a passar. Conseguiram identificar. E pensaram outras formas. Se calhar, se houvesse uma outra forma, tu também poderias ser deputado. O Parlamento era um sítio espetacular para tu trazeres o tema do futuro. Aliás, deve ser o sítio mais importante. Claro. É o sítio que legisla, que tem que antecipar a economia do futuro, a educação do futuro, os gastos, os pagamentos, o mundo financeiro. Tu devias ser o deputado mais influente no Parlamento português, mas se calhar tal como está não te interessa, nem tens paciência para isso, ou se calhar quem decide nem sabe que existe o teu instituto. Quer dizer, esse tipo de desfazamentos é o que nós procuramos identificar para encurtar as distâncias, não só no desenho do esqueleto do Estado, nos temas. O movimento tenta falar de coisas que
que as pessoas não estão interessadas a falar. Ontem, por exemplo, trouxe um tema, o jornalista ficou chocado. Apesar de nós não sermos um país rico, num processo eleitoral como o legislativo pode-se gastar 50 milhões de euros, né, nos últimos 3 dias das eleições do Estado. Dando dinheiro às pessoas, mochilas, comprando meios básicos, demovendo pessoas, financiando empresas à pressa para condicionar o voto. Isso faz o quê? Faz com que as pessoas já não acreditam que votar é uma atividade de cidadania, de consciência, mas que é um contrato. Então espera-me para quem der mais ou quem der, e a conversa já é sobre isso, já não é sobre a plataforma. Por isso é que eu volto ao poder das ideias. Na verdade, pouca gente quer saber das ideias no dia das eleições em Cabo Verde. Eu digo isso, não é, há sempre a classe média ou os intelectuais, mas vamos dizer que não é a primeira coisa que te perguntam se eu vou fazer campanha à Ponta d'Água ou na Chadinha ou em Mindelo. A primeira coisa que me vou perguntar, então ouvi que escreveste um livro, quais são as tuas ideias? Vão dizer, desta vez o que é que me vais dar? Claro. Quanto é que vais dar? Qual é o teu orçamento? Olha, o teu concorrente já começou a dar. Então pode ser que tudo isso esteja a tornar a democracia, o voto e a política numa coisa descaracterizada, que já é um mercado, é um business ou é uma fraude, e já não é o que foi pensado É um jogo, não é? pelos filósofos gregos e pelos politólogos. Então nós tentamos procurar onde é que estão esses desfazamentos para trazer isso para a discussão e tentar ver como é que podemos mitigar isso desenhando outras coisas, voltando à inovação. Usaste aí o termo de politólogo, que eu acho bem interessante, porque existe fazer política, a profissão político não existe. Pois. É um cargo, que nós assumimos, porque, mas são pessoas do dia-a-dia social, não é? Que têm a sua atividade, que vão exercer esse cargo e fazer exatamente a política. Portanto, é essa toda a experiência que tu estás a falar e trazer, acho que falta esse lado, estamos a entrar aqui num ponto muito filosófico da conversa, mas acho que é esse lado que falta exatamente nessa percepção, portanto, e que dá-nos um exemplo aqui, entrando aqui já no desenho desse poder das ideias, como é que nós podemos, como é que Cabo Verde, com as suas características, pode ter exatamente em si esse poder dessas ideias e essas ideias chegarem, no fundo, a ver a luz do dia e a acontecer, e as pessoas que têm essas ideias realmente verem que essas ideias... Exato. Eu penso que o primeiro exercício é não ficar pelo balanço e pelo que nós conseguimos até agora. Nós fizemos 50 anos de pós-independência, conseguimos coisas boas, bons números sobre alfabetização, desenvolvimento humano, paz e segurança, vamos dizer, digitalização da administração pública, acesso a uma série de coisas. Eu penso que a primeira coisa é termos a coragem e a ousadia de pensar assim, apesar de termos conseguido de quase nada ou de longe 50 anos bons, não é suficiente, nós precisamos de ser também críticos e inconformistas e projetar os próximos 25 ou 50 de crescimento, ou seja, superar o que foi feito. Isso não é fácil, porque isso tem que ser novas gerações a fazer. Normalmente quem fez o auge está satisfeito e já dá por terminada a sua missão, que é o que está a acontecer lá. A geração que lutou pela independência, vamos dizer, de 75, e a geração de 90, fizeram muito, fizeram a sua parte, estão numa zona já de retirada, não só pela idade, pela saúde, não sei o quê, fizeram. Cabo Verde está a celebrar exatamente os 50 anos. Exatamente. Então, não podemos lhes cobrar isso, dizer, olha, você devia ser mais crítico, nós devíamos... Isso é a nossa missão, é a minha missão e é a nossa missão. Eu é que tenho que olhar friamente e dizer, olha, nós fizemos um bom percurso, os meus pais não tiveram a oportunidade, como eu, de vir estudar aqui, de ir para Paris, eu já fui também ao MIT, já fui a Genebra, já andei nos fóruns de think tanks, etc. Agora, eu tenho que ter a coragem e a ousadia de pegar nisto, levar para o país e para a sociedade e usar isso como uma nova mola, eu e outros, né? Para saltarmos para os próximos saltos de desenvolvimento. Então, o poder das ideias tenta provocar um pouco isso. Fala um pouco do presente, alguma coisa do passado, do presente, mas tenta puxar para o futuro, trazer, picar conversas que não são conversas debatidas atualmente, mas que podem nos levar a evoluir no futuro. Por exemplo, isso alguns temas sobre Constituição, que é uma área
que eu fui professor de Direito Constitucional, fui advogado no Tribunal Constitucional, contencioso, e é um tema clássico muito importante sobre o esqueleto do Estado e o modelo que queremos, mas que, como é uma coisa um pouco selecta, vamos dizer assim, nem toda a gente tem isso presente, mas na verdade é uma coisa importante. Por exemplo, esse tema que eu estava a dizer, que pode mudar muito, e não só em Cabo Verde, mas mesmo em África, haver limite de mandatos, que é uma coisa da democracia americana, limites de mandatos para os dirigentes, ajudava muito Cabo Verde e o continente, e ajudava muito à renovação das ideias e das pessoas. Nos Estados Unidos, um presidente não pode fazer 2 mandatos, mais de 2. Muitos de nós copiamos isso, mas só copiamos para o presidente, quando a ideia é copiar isso para os executivos, por causa do desgaste, dos interesses, dos vícios, da degeneração que vem quando está lá muito tempo. Nós, nos projetos de consultoria que fazemos, falamos muito nisso, que dificilmente vais ultrapassar as dificuldades com a equipa que esbarra nas mesmas dificuldades todos os dias. Portanto, é isso. E a primeira coisa que fazemos é exatamente colocar pessoas na mesa a discutir o outro lado e trazer o outro lado do problema, que é para nós termos outra visão sobre o mesmo problema. E, quer dizer, se a mesma equipa está eternamente a olhar para o problema com os mesmos olhos, da mesma visão, da mesma perspectiva, dificilmente lá chega. Mas eu acho que, quer dizer, também, obviamente, que são distâncias completamente diferentes, mas acho que partilhamos aqui essa ambição de querer mostrar aos outros que existe realmente um futuro melhor, claro. E que só depende de nós realizar esse futuro, mas também há muito ceticismo, por outro lado, dessas pessoas que dizem lá somos por vezes vistos como sonhadores, e que realmente essa é uma distopia apresentar e até porque dentro de uma empresa mostrar e falhar tem um custo relativo, que o prejuízo é da empresa. Quando estamos a falar de uma organização ou de um país, falhar, quer dizer, tem outro custo. Tem outras indicações. Mas vamos brincar agora aqui de futuros, que é uma coisa que eu gosto de fazer, e nós temos uma meta no horizonte que é 2040, não é? Ou seja, temos mais ou menos mapeado uma ambição que isto é possível até 2040. Portanto, não estamos a falar num futuro assim tão distante, já para Cabo Verde. Mas que tipo de profissão, imagina tu que agora um jovem sai de Cabo Verde, vai estudar, vai fazer o percurso, e estamos em 2040 e ele ouve que há uma nova profissão em Cabo Verde. Que profissão é essa que não existia, que não existe hoje e que em 2040 vai existir, derivado a este processo de inovação e transformação que foi originado, não é? por este movimento que estamos aqui a falar? Olha, estou a ver assim várias, sem organizar. Por exemplo, eu penso na justiça, que é a área que eu estou próximo. E eu sigo esse tema das possibilidades e da aplicação da AI na justiça. A justiça atualmente é das áreas que menos funciona no Estado e na governação. É a famosa morosidade. Todos os anos em outubro leem-se relatórios sobre milhares de processos que estão há 20 anos, há 8, há 10, que as pessoas já morreram, não sei o quê. Uma profissão que eu imagino é um especialista de AI para a justiça, que é uma coisa que transformaria radicalmente a justiça, porque a AI já faz isso. A AI, por exemplo, já automatiza 80% das operações que um juiz ou um advogado tem que fazer. Comparar jurisprudência, fazer minutas, fazer direito comparado, ver o que é nas melhores práticas dos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, em África. Antecipa. Ou seja, uma pessoa que consegue, um auxiliar do tribunal, seja o próprio juiz ou o advogado procurador com essa componente, ou um analista, um auxiliar, ou um advisor, que ajuda a transformar radicalmente a justiça. Depois, essa é uma. Isso, por exemplo, esse exemplo que tu deste, vamos dizer assim, um coach de inovação, mas não só para as empresas e para a tecnologia, de inovação do país. Esse exercício que estavas a propor, de usar metodologias de inovação para instituições públicas. Eu, por exemplo, fiz parte de uma ou mais comissões de reforma do Parlamento, que é a casa aí do sistema. Conseguir discutir o futuro do Parlamento é extremamente difícil, porque normalmente pões
as pessoas que foram ex-deputados e que estão naquela mesma sequência pensar o futuro, não conseguem sair muito da trilha, do script. Se houvesse, não sei o nome que seria, um coach de inovação ou designer de inovação. Há quem chama hoje em dia os designers de futuros, não é? Sim, mas que pudesse usar isso não só em empresas e em tecnologia, mas em instituições, o governo. Como é que deve ser o governo no futuro de Cabo Verde, um país de 500 mil, fragmentado em 9 ilhas? Será que ainda precisamos desse governo que existe, desse parlamento dessa forma? Enfim, só para dar 2 exemplos. Partilhando aqui um desabafo contigo. As pessoas têm medo da mudança. A mudança, mesmo em más situações, as pessoas têm sempre medo do que vem, porque pode ser uma coisa que não controlam. Pois. E não podem perceber que pode ser muito melhor. E, portanto, essa ameaça e esse medo que vem nas empresas, estou a falar até nessa perspectiva, não até numa perspectiva organizacional do país, por exemplo. Mas é uma coisa muito humana, não é? Nós tentarmos e anteciparmos e antevermos o perigo. É uma coisa que vem desde dos nossos tempos de humanos que vivíamos, não é? Para caçar e depois tentar controlar as ameaças externas. Mas pronto, acho que deste-nos aí um excelente exemplo de como é que seria uma profissão do futuro. Mas quer dizer, não se chega daqui a 10 anos, em 2040, a termos um especialista assessor em advocacia de inteligência artificial ou sem antes construir uma base ou uma plataforma de uma transformação. Ou seja, e hoje em dia isso não está preparado, não é? Não está. Então como é que... E está em Cabo Verde, vamos dizer assim, a perspectiva de juntar a administração pública com o digital, bom, já se faz há um tempo, vamos dizer há mais de 20 anos, através de uma estrutura lá que se chama o NOSI, que é o Núcleo Operacional da Sociedade de Informação. Fizeram muito trabalho de reduzir ou eliminar a burocracia dentro do Estado, tirar documentos, ir ao cartório, criar empresa, pagar impostos, não sei o que é o que se chama eGov. Mas isso não se alastrou para todas as áreas da administração, muito menos as áreas conservadoras. A justiça é uma das que mais resiste à mudança, porque é uma coisa corporativa, fechada, clássica. É um outro poder que é igual, vamos dizer assim, ao poder do Parlamento ou do Governo. Então é uma zona bem conservadora. Eu ainda não estou a ver. Bom, foi criado agora o Instituto da Modernização da Justiça, mas ainda é muito de procedimentos e é liderado por engenheiros, ou seja, a profissão de advogado e juiz ainda não entrou nisso. Eu e o meu colega, que é engenheiro informático, o Juvenal Pereira, nós lançamos o primeiro book, né, o livro que se chama Legislação de Direito e Tecnologia de Cabo Verde, para provocar isso. Fizemos o lançamento um mês atrás, mas eram poucos os advogados ou juízes presentes. Ainda é uma conversa de engenheiros e de gestores de projeto. Ainda a classe não só olha para isso com desconfiança, como ainda faz comentários pejorativos. Eu não escrevo com AI, aquilo fui eu mesmo que eu escrevi. Escreveste tudo com AI? Uso sempre, em tudo. Claro. Eu também. Eu fiz formação em várias ferramentas, uso versões pagas e tenho ganhos de produtividade brutal em tudo que eu faço, não só no métier jurídico, no métier de escrever, faço contas. A questão é que eu não tenho menos tempo livre, trabalho mais. Pois, pronto, também é isso. E já faço tarefas que eu não faria, tarefas económicas, faço um business plan, até faço orçamento de engenharia, pronto, mas para ser validado, mas não fico perdido em coisas que eu não entraria sem a ajuda da AI. Claro, é uma ferramenta e só depende de nós usar essa ferramenta da melhor maneira. Mas nós estamos aqui a falar de uma mudança radical de um país com um potencial incrível que está na rota de Portugal e do Brasil desde os descobrimentos. Verdade. Porque vocês ficam a meio caminho, não é? Da melhor passagem dos navegadores para lá, ou seja, ainda hoje quem vai navegar tem que passar e fazer a sua paragem por Cabo Verde, e portanto poderá haver aqui
no futuro, será que esta triangulação e esta relação destes três países, nessa perspectiva de futuro de Cabo Verde, faz sentido esta cooperação, colaboração? Como é que quer dizer, nós, Portugal, obviamente temos uma relação muito maior com Cabo Verde, mas como é que o Brasil, mais especificamente, pode olhar para Cabo Verde como uma oportunidade? Exato, como disseste, é uma ideia antiga, não é? Que tem esses laços históricos e que tem essa posição geográfica de Cabo Verde como ponte no Atlântico, não é? Ligação entre Europa, África e Américas, já é citada em todos os livros e documentos estratégicos há muito tempo. Mas a verdade é que, salvo o turismo, que pegou, que já contribui 25% para o PIB, isso não é utilizado ainda seriamente na esfera do desenvolvimento como transversal. E, com Portugal algum, mas falta... Portugal hoje em dia, nós o que é que fazemos? Portugal formava os quadros, agora um pouco menos, agora só os especializados, uma medicina, um doutorado, agora já muito pessoal estuda lá. Portugal forma quadros e agora nós também estamos a fornecer mão de obra, o que sinceramente em 50 anos é pouco. Com Portugal falta uma... Aliás, poderia ser não só com Portugal. Falta uma CPLP mais a sério, pensar na comunidade dos países de língua portuguesa como uma comunidade mais total, não só falamos a mesma língua, uma vez por ano fazemos umas festas, protocolos e coffee breaks. Sim. Pensar isso de uma forma mais total, mais integrada, pôr tudo a circular. Conhecimento, ciência, academia, criatividade, empresas e pessoas. Pessoas é a parte que mais mete medo, né? Principalmente Portugal tem o constrangimento de estar na União Europeia, já não consegue decidir essas coisas sozinho, mas eu vejo, por exemplo, Portugal consegue abrir-se com o Brasil, que é muito mais assustador. Há mais de 1 milhão de brasileiros aqui, pelo que eu sei, e já houve muitos portugueses que foram para lá, ou seja, se houvesse o risco de invasão, Portugal estava terminado. Era só os brasileiros virem e colonizarem. Isso não assusta Portugal, mas Cabo Verde, que são os meros 500 mil, não consegue ter esse acordo, esse entendimento com Portugal nos dois sentidos. Para mim, eu digo isso para provocar as pessoas. Cabo Verde tem pouca gente e está deserto. Quando tu andas de avião, vês que na verdade são umas casinhas aqui, 30 ali, 50 ali, né? Está deserto. Ou seja, nós devíamos ter, e eu disse isso numa outra entrevista, um país pequeno, para se desenvolver, precisa de mínimo 1 milhão de pessoas. 1, 2, 3 já começa a ser um bom número para consumo, comércio, viabilizar hospitais, escolas, indústria, etc. Nós precisamos, alguns, fazer esse movimento e buscar mais 500 mil no mínimo de pessoas. Podemos ir buscar a sítios onde as pessoas não têm nada a ver connosco, ou podemos vir buscar a Portugal e ao Brasil. Claro. Se fosse eu, vinha buscar Portugal, Brasil... Vamos lá concretizar aqui qualquer coisa. Como é que o Instituto For Tomorrow, que tem escritório em Lisboa e em São Paulo, pode abrir um escritório em Cabo Verde? Como é que nós tratamos disso aqui? Fica já tratado em direto. Fica gravado, portanto... Eu fico já... expresso o interesse. Mas acho que é um bom exercício. Sim. É um bom exercício. Eu expresso o interesse. Aliás, andei à procura, por coincidência, eu estou há mais de 8 dias, andei na Baixa a procurar centros de inovação que se interessassem em abrir em Cabo Verde para eu ser um parceiro de logística, porque eu tenho lá quase tudo. Eu também tenho um instituto. Claro. Não é um instituto de inovação, mas tenho imóveis, equipamentos, a base administrativa, a parte legal, não é? Mas falta-me o software. Claro. Inovação não é só eu pôr uma placa a dizer para a Innovation Center, não ia funcionar. Nós costumamos dizer que não é só colar post-its. Sim. Digamos assim, eu consigo arranjar a base e fica já expressa o meu interesse e a minha disponibilidade imediata, mas falta-me levar o software, e um software que tivesse já numa rede. Como vocês estão, que está ligado com o Portugal, o Brasil, que está nos eventos internacionais, com a academia, com empresas como esta. E então falta movimentações dessas, seja nós como privados, nós como países. O Brasil agora desportou novamente por causa do futebol para Cabo Verde, nos ajudaram muito na Copa, os followers, os jogadores, já estão a contratar jogadores. Sim. Eu também, na mesma sequência, também já tenho um parceiro brasileiro lá, que é em São Paulo. Por acaso uma empresa jovem também dessas áreas, não é de inovação, mas é mais de marketing, comércio, vamos dizer assim, estratégia, mais empresarial, vamos dizer assim.
E já estamos há mais de um mês a cultivar uma relação e ver como é que nós estamos a trabalhar uma ideia de como é que reativamos um corredor atlântico entre nós, ainda não é no nível do Estado, é eles em São Paulo, nós na praia e alguém em Portugal, que poderiam ser, por exemplo, vocês. Como é que fazemos circular ideias, talento, recursos, contactos, startups, não é? E startups, empreendedores, pensar e realmente é uma coisa que está aí atrás da porta. Já não, nós temos tudo, individualmente temos tudo, não estamos conectados de forma programada e bem pensada para não ser. Eu antes não pensava em juntar-me a coisas já criadas. Nós no início pensamos em fazer nós as coisas e leva muito mais tempo fazeres uma marca, um nome, conectar com isso leva uma ou mais décadas. Então essa ideia da colaboração, do colaborativo, sem muito custo de logística, nem temos de abrir um escritório em São Paulo, pôr uma renda e um funcionário, outro em Lisboa, acho que isso nos abre muitas possibilidades que podemos imediatamente concretizar. Vamos pôr no papel este afrofuturismo, não é? Que é um movimento não só cultural, mas quer dizer que também tem a ver com esta perspectiva e esta visão de tentarmos levar para a frente e construir esta plataforma. Mas voltando agora ainda e ainda aqui a esta questão do livro e do poder das ideias, fala-nos um pouco o que é que está dentro desse livro e concretamente para quem está a conseguir fazer. Está em e-book e não é? Exato, está em e-book e já aproveitei esta dia, fiz um acordo com uma gráfica que também me entrega em papel por encomenda. Negociei, vamos dizer assim, um preço por unidade, por acaso não é barato. Com uma capa bonita, como deve ser. Até tenho na mochila um exemplar aí, até. Podes. Com uma capa arranjadinha, sem argolas e não sei o quê, a gráfica me cobra 20,26 €, não é barato. Por isso também não estou a fazer estoque disso, só as pessoas que realmente manifestarem interesse é que eu mostro, mas o e-book é barato. O e-book 6 € no buboc.pt, a pessoa entra, compra, aquilo cai no seu e-mail, lê ou imprime, faz o que quiser. Sim. Eu sou fã do... Sim. O que é que está dentro? Bom, a primeira coisa, é um livro, eu escrevo há bastante tempo, já escrevi em jornais, blogs, né? Mas este livro é só sobre 2025. São textos impactantes ou ideias que eu acho que podem ser transformadoras, que eu escrevi só em 2025, vou dizer de janeiro a dezembro. Aliás, terminei-o no dia 30 de dezembro. 30 de dezembro, eu e um amigo meu que é jornalista, nos sentamos, juntei tudo em Word para sistematizar, ver o que é que se agrupa numa parte e noutra, etc. Ou seja, os textos não foram pensados de A a Z como um tópico, vamos dizer, eu vou escrever sobre inovação, vou escrever sobre Constituição. Eu, para praticar a cidadania e não perder o hábito da escrita, escrevo 15 a 30 minutos por dia, normalmente logo que acordo, um tempo de esperar pelas minhas filhas, para acordar, esvaziar de... Tenho uma ideia que ou que dormi com ela, ou acordei com ela, ou uma coisa que aconteceu, abro um Word, escrevo lá. Não foi escrito de forma organizada, mas eram temas que me iam na alma e no pensamento e que tinham a ver com o que estava a acontecer, ou o que eu acho que devia acontecer no futuro de Cabo Verde, nessa mistura sobre democracia, sobre liberdade, que foi uma das grandes reivindicações ou aquisições do país, e sobre desenvolvimento. Desenvolvimento, então, que é isso tudo, a inovação, a economia, etc. Então, o que é que tem o livro? Visto de agora para trás, né? De frente para trás. Agora que tem temas, por exemplo, sobre o sistema de criar consensos e ultrapassar bloqueios no país, que é uma coisa que ninguém discute. O nosso sistema de governo é feito, como são 3 poderes grandes, né? O executivo, o legislativo e o judicial, tem muitos assuntos que um só órgão não consegue decidir, tem que estar de acordo com o outro. O governo tem que propor ao presidente, o presidente tem que propor nomes para o tribunal. Eu notei, de acompanhar a vida política, que há cada vez menos acordos.
há muitas decisões que não são tomadas porque os órgãos não se entendem por motivos políticos, radicalismo, eu sou do outro partido, não gosto desse nome, né? E na verdade a nossa Constituição e as nossas leis não previram um mecanismo para ultrapassar isso, ou seja, se ninguém decide, como é que ficamos? Não se nomeia embaixadores, chefes militares, não se nomeia juízes, os mandatos... Essa indecisão tem um preço caro, não é? A indecisão, o não decidir, o meter na gaveta ou o bloqueio, tem um custo económico, político, geracional, que ninguém está a contabilizar, nem ninguém está a pensar como é que podemos ultrapassar. Então e já há escritos sobre isso, trabalhos de direito constitucional a pensar que, por exemplo, um presidente devia ter um prazo, o presidente do governo devia ter um prazo para tal ato. Tenho 6 meses para, quando eu recebo um pedido, 6 ou 3, um pedido de mudança de embaixador, para decidirmos. Ou nos entendemos, ou se não nos entendemos tem que haver um outro mecanismo. Por exemplo, eu há dias participei num grande processo judicial, eu até era um dos interessados, não estava como advogado. O juiz, para resolver o impasse de falta de acordo entre herdeiros, propôs o sorteio de ativos. Passou, funcionou, sorteio. Se formos discutir coisas, vamos dizer, eu quero ficar com um carro, eu quero ficar com o terceiro piso, não, eu morei no chão, não, eu tenho ligação sentimental, nunca mais sairíamos lá. Sorteio, rifa, olha, 10 carros, carro número 1, 2, 3, 4, andar, saía, é o jogo da fortuna e azar, não é? Sim, exatamente. Pá, encontrei uns carros bons, outros maus, mas como é sorte, não me queixei de ninguém. Querias o chão, mas apanhaste o 10º piso sem elevador, paciência. Ou seja, há sempre uma forma de encontrarmos uma decisão quando ela não é conseguida pela negociação. Na Constituição há muita falta disso entre os grandes órgãos e tens muito bloqueio. Aliás, em Portugal eu vi que os juízes do Constitucional estão a pedir demissão. Ou seja, chega ao fim do mandato, não há acordo para os substituir. Eles precisam de ir à vida e para não ficarem lá sem legitimidade ou forçaram no cargo, acho que 2 ou 3 já pediram. Eu recorto, costumo publicar lá para dizer, vejam o que está a acontecer quando nós não trabalhamos nos mecanismos de consenso. Esse é um tema. Tu tens lá um artigo que tem 2 ou 3 sobre isso. Um que é os impasses da República, o contador de impasses, ou seja, digo que devia haver um relatório, isso especaçava as pessoas. Uma coisa é o Presidente fazer 5 anos não tomar de cada 10 propostas de embaixadores, escolher um, e ninguém se dá por isso ao comentar. Até parece que é um bom presidente, é bom currículo, aparece de fato, sorridente, ganhou as eleições, mas está a acumular um passivo de não decisão. Eu defendo num dos textos que devia haver um contador de impasses. Todos os anos sair uma lista das decisões obrigatórias, ficaram suspensas que ninguém tomou e apontar a quem foi. Aqui o governo não fez nada, aqui o presidente não fez, os tribunais falharam aqui. Quem deveria ter tomado essa decisão era... Porque já há rankings sobre isso, de liberdade, de abertura económica, de inovação, de uma série de coisas. E o ranking mete pressão sobre quem tem que fazer. Ou faz, ou sai, ou não faz. Então, tem esse tema. Há muitos textos sobre a transição geracional, que eu gostava de dizer. Em que momento uma geração chega ao prazo justo ou de validade, em que tem energia, paixão e já consegue fazer, e deve essa geração ou o sistema, volto a defender que a Constituição poderia ajudar nisso. Se a Constituição dissesse que um primeiro-ministro, o presidente, os presidentes da Câmara, os diretores gerais das empresas só podem fazer 2 mandatos em cada cargo, já ajuda. Chegando lá tem que ir embora sem ser e já se prepara quem vai. Portanto, eu discuto também isso. Que mais? Transição geracional. Discuto a regionalização, que é um tema que não é só da moda. Nós estamos num arquipélago. Vocês aqui também são um arquipélago, mas quem está no continente não sabe tanto isso. Mas quem está nos Açores e Madeira já teria uma perspectiva diferente. Somos os cubanos, não é? Arquipélago é um mundo à parte, é uma economia à parte. Se tu pensares como pensas no continente, vai falhar tudo. Vais fazer um hospital como? Em todas as ilhas? Quanto vai te custar? Vai fazer uma universidade? E fizemos. Não em todas, mas fizemos demasiadas, agora estamos a fechar várias. São realidades completamente. Sim. Transporte, como é? Quanto é que custa ir até a Bravo e quanto é que as pessoas são capazes de pagar de passagem? E isso vai viabilizar o custo caríssimo de comprar avião ou de leasing, 2 tripulações, licenças. Um arquipélago é um mundo à parte. E
E por causa disso, isso está a estudar, é os SIDS, os Small Island States. Se nós que moramos lá e somos arquipélagos pensarmos mais nisso e pensarmos a nossa economia, a nossa justiça, as nossas instituições, a nossa governança, vai ser mais evoluído, vai ser melhor, porque muitos erros que cometemos no passado foi porque estávamos a adotar livros de economia e de governação ocidentais, do Portugal, do Brasil, do Canadá, dos Estados Unidos ou da China, que não tem nada a ver. Aplicar modelos que não Exatamente. Então eu discuto isso, a regionalização. Num dia vamos aceitar que somos arquipélagos de 9 ilhas, em vez de ser o governo da praia a governar tudo. Pois. Vai haver um modelo mais próximo do espanhol ou de outros países, sem ser muito pesado, em que as ilhas se governam no operacional e em que o presidente, o governo e o parlamento fazem uma coisa mais macro e mais estratégica. Não estão Um modelo de autonomia política. Autonomia política, não precisa ser uma ilha, claro. uma região, porque voltávamos ao mesmo, burocracia, cara, não é? Exatamente. Mas agrupamentos naturais, 2, 3. Há formas de fazer isso, estudadas. Ainda há dias vi um advogado, meu colega, escrever sobre o modelo de Espanha. Parece que o modelo de centralização em Espanha é criativo e é diversificado e tem muito por onde se aprender. Eu escrevo também sobre isso. Um novo modelo já se foi tentado, mas os modelos que foram tentados eram muito já ultrapassados. Claro, não passou no Parlamento. Uma das grandes, desculpa te interromper, porque essa mudança que tu prevês aí é um bom exemplo. Um dos grandes entraves à inovação, não é? E a tentarmos criar coisas novas ou diferentes que achamos nós que acredito vão trazer melhorias e funcionalidades que acrescentam. E esse é um bom exemplo disso. Normalmente são logo travados porque a escala de execução é gigante. Portanto, são 9 ilhas e implementar isto em 9 ilhas é uma dor de cabeça. Porquê é que não existe um modelo de, se calhar, começar pequeno e vamos fazer uma ilha piloto? E será que isso é execuível num modelo do executivo claro do país? É execuível e é para onde nós devemos caminhar nos próximos 10 ou 20. Só que isto tudo dá muito trabalho. Isso é o que estávamos a dizer, se levássemos a inovação para a política, trabalhássemos novos desenhos, com mais abertura, sem ficar presos ao by the book dos países continentais, veríamos isso e já estamos próximos de lá. Nós, por exemplo, já se está a fazer alguma coisa, por exemplo, educação, em vez de fazer 9 universidades num sítio que não tem 500 mil habitantes e nas ilhas uma ilha tem 100 mil, outra 20 mil, 15 mil, não sei o quê. Era de há muito tempo híbrido. Era haver, claro, alguma base em algum sítio. Aliás, os pequenos, em regra, têm 1 a 3 universidades públicas, ou 1 ou 3, Malta, Singapura, essas aí. Depois tens as privadas temáticas, um pode ser de Politécnico, de Engenharia, de Medicina, não sei o quê. Não precisas de muito, precisas é que os que existem cheguem a todo lado. Pode ter 1 aluno na Brava, ou 3 alunos em São Nicolau, mas claro, não seria viável abrir lá uma escola, porque faria logo Se calhar aí a transição digital ajudava, não é? A transição digital é uma grande oportunidade, por isso nós estamos a investir nisso. O Cabo Verde já deve ter mobilizado tem neste momento mais de 200 milhões de euros para o digital. Eu sei porque trabalhei nos 2 grandes projetos, um que era o Compacto Regional, há uma linha da União Europeia e agora estou na transição com o novo governo para sair daí, mas estou no Fundo Morabeza, que é o BAD, que é do BAD. Então há muito dinheiro porque o digital vai ser exponencial numa realidade arquipelágica. Vai nos ajudar com um monte de problemas estruturais que de outra forma, no in-person ou físico, não íamos sair nunca. E custos do comércio, de educação, de saúde, de ligação com o continente, com o mundo, de acesso a conhecimento. Antigamente, quem pode viajar, as outras empresas a estarem presentes até no... Imagina, hoje em dia tu em Cabo Verde tens acesso a todo o conhecimento que existe no mundo, open ou pagável, né? Eu compro muita coisa. Aliás, já compro mais do que eu consigo consumir. Tem muita coisa do Brasil sobre direito digital, inovação, management, coisas na Ásia, na Índia. Estados Unidos não, porque é mais caro, mas Estados Unidos utilizo por coisas mais free, newsletter. Mas se quiseres, estás ligado ao pensamento da atualidade e a inovação, ao que se faz de bom, só por teres internet. Já que estou aqui na presença também de um sonhador, não é? Diz-me uma coisa. Sim.
É inevitável, nós estamos a falar de digitalização, de tecnologia, já falámos um bocadinho do lado da inteligência artificial, mas também para não nos alongarmos muito aqui, que a nossa conversa já vai longa, boa, mas infelizmente longa, como é que tu vês, porque eu tenho um sentimento que a inteligência artificial é bastante democrática. Qualquer pessoa com o mínimo de rendimento consegue ter acesso a uma ferramenta que pode mudar vidas. Completamente. E que está a mudar vidas neste momento. Como é que tu vês, exatamente numa realidade como um país como Cabo Verde, ter acesso a uma ferramenta destas e qual é a capacidade de aceleração e em que direção essa capacidade é uma oportunidade que não pode passar, não é? Com certeza. Aliás, isso é válido para Cabo Verde e é válido para a África em geral. Nós, como mais África do que Cabo Verde, mas Cabo Verde tem uma situação que eu acho que é bastante favorável, que é exatamente a estabilidade. Sim. Eu estava a tentar formular uma outra coisa. Eu acho que quem ficou para trás, nas formas clássicas de desenvolvermos a indústria, a educação, a saúde ou a economia, que somos nós em África, deve agora pensar em recuperar esse tempo de forma exponencial e não de forma aritmética. Pensar em aquilo que Portugal ou a Alemanha levaram em 50 ou 30, nós devemos pensar em fazer em 5 ou em 3, utilizando esses novos caminhos. Eu, por mim, nós massificávamos o uso de AI para tudo, em tudo em que isso pode ser bom. Aliás, o Estado pagaria o acesso. Aliás, já há uns projetos desse tipo. Há um projeto que é o Conectar Cabo Verde, que é por internet de mais qualidade, até já está a Starlink envolvido nisso, nas praças, nas escolas. Eu numa das atividades antes das eleições, nós fomos à Ilha Brava, que é tida como a ilha mais esquecida ou mais remota de Cabo Verde, numa escola onde o acesso à internet era dentro de um contentor, os routers já não funcionavam, os computadores não funcionavam, portanto já não havia internet. Levamos para lá Starlink, fizemos um router que, além de quem está dentro do contentor, permite dar numa distância de 400 metros acesso à comunidade, professores, alunos. Em uma semana, chamamos aquilo de semana digital, revolucionamos aquilo, acesso à internet dentro do contentor, fora, portátil, ou seja, há coisa. E o custo daquilo não era por aí além, era um contentor que já lá estava, de um outro projeto do Banco Mundial, pintamos. Acho que o programa chama-se Escudo Digital, o projeto Morabeza era um dos parceiros, mas havia outros, o Banco Mundial, e era uma iniciativa do governo. Pintamos o contentor, pusemos Starlink, arranjamos computadores de baixo custo e nesse tipo de coisas, para acelerarmos, para recuperarmos o tempo e ter aproveito de todas as virtualidades da AI, nós devíamos adotar a AI, se necessário, paga pelo Estado, tanto os equipamentos como a conexão e a formação, em tudo. Educação, saúde, agricultura, trabalho, justiça, tudo. Se a AI nos dá o que parece, e parece que dá, aumenta exponencialmente a produtividade, os acessos, a inteligência que nós temos sobre os dados, etc. Eu, para mim, adotávamos já a AI em tudo e em vez de chegarmos a número 1 de África, que eu acho que deve ser o nosso próximo objetivo, em 2040, podia ser em 2030 ou 31, passando para processos exponenciais que, na verdade, já estão lá, já temos os meios, porque há recursos, não só para o digital, mas há recursos para o desenvolvimento. Precisamos é de pensar como pequeno estado insular que somos, não como continental, e entender que já há formas de cortar o caminho. Não é preciso fazer em 50 anos ou em 10. As regras mudaram. Agora, tal como um advogado já em um dia, uma hora faz o que poderia fazer em uma semana, um mês, também os objetivos de desenvolvimento deveriam levar menos tempo. Por isso é que eu, não sei se estamos a terminar ou não, eu antes de vir para aqui, como isto é uma coisa sobre o amanhã e sobre o futuro, pensei em alguma coisa que pudesse ser uma manchete ou uma coisa nova que eu pudesse dizer que tem a ver com Cabo Verde e com isto. Portanto, eu acho que no tempo que estamos a viver, o nosso novo objetivo deve ser número 1 em África, em mais itens, já somos top 3, top 5 em várias coisas, governança, página, sermos número 1 em África em inovação, vou dizer inovação,
porque em economia depois envolve outras coisas, e chegamos ao standard da OCDE, que na verdade são os 38, né? 38 países mais avançados do mundo. Porque não estamos... O futebol é só a ponta do iceberg que as pessoas viram. Portugal, a democracia, a cobertura de internet, podes capitalizar noutra coisa. quadros que estão na diáspora, etc. Já não estamos quase no topo de África, mas isso já começa a não ser tão aliciante. Então, a minha geração precisa de um novo objetivo. Vamos lá organizar essa ideia. E capa do New York Times em 2040, dedicada a Cabo Verde, o que é que diz e que imagem é que mostra? Diz assim, Cabo Verde conclui a adesão como membro de pleno direito da OCDE, é o primeiro país africano a entrar na OCDE, e a imagem é uma imagem tirada de drone ou do espaço, que mostra lá embaixo uma floresta de parques de inovação, de construções futuristas e sustentáveis, feitos sem gastar muito dinheiro, mas com muito dado e muita inteligência. Muito engraçado, muito engraçado. Olha, vamos acabar da mesma forma como começámos. Falámos ali de o que é que tu querias ser quando eras novo, não era? E aqueles teus reportagens de desporto. E onde é que vai estar o Milton avô já? Onde é que tu te vês daqui a 20, daqui a 30 anos, dentro destes teus sonhos? Onde é que estarás e a fazer o quê e onde? Exato. Eu, nos próximos 10, gostaria de ser um dirigente político proeminente do país, no nível tipo de um presidente ou antes poderia ser um primeiro-ministro ou um ministro dos estrangeiros, mas pronto, há outras pessoas da minha geração a fazer isso, não temos que fazer as mesmas coisas. Queria estar numa posição de alta influência política para ajudar a encontrar esse novo objetivo ambicioso de Cabo Verde e o começar a pôr em prática, o nosso novo salto de desenvolvimento. E depois disso, nos próximos 10 a seguir, gostaria de continuar como um conselheiro, um grande conselheiro do país até os meus últimos dias, que é o que fazem os asiáticos, né? Em Singapura não se desperdiça o conhecimento. Todos os ex-ministros e ex-gerentes são ministros conselheiros, Minister Counselor para a vida. E o Estado os rentabiliza ao máximo, escrevem, vão falar a Lee Kuan Yew, School of Government, são advisors dos novos ministros, dos novos primeiros ministros, as pessoas não são obrigadas a ouvi-los, mas eles estão sempre a capitalizar e a entregar de novo o que puderam aprender e construir ao longo da vida. Então eu, como tenho bastante energia e sou sonhador, mas ao mesmo tempo também tenho algum pragmatismo, eu me vejo no ativo até ter até não poder mais. Com as tuas ideias. Sim, não me vejo desanimado a dizer, bom, já fiz 10 anos, agora não quero fazer mais nada. Então é assim que eu me vejo, dar 10 anos agora de alto nível, no operacional, no duro, de forma visionária, inovadora, e a seguir inspirar em mais 10 os novos, as minhas filhas e os meus sobrinhos e os outros jovens cabo-verdianos a fazer ainda melhor que nós, porque deve ser sempre uma corrida de estafetas. Alguém leva até ao ponto X, o outro toma daqui e leva ali e o outro leva aí. Ninguém pode tomar e deixar no mesmo sítio, senão não houve evolução. Right. Milton, muito obrigado. Vou-te só pedir que digas, para quem nos está a ver, como é que podem comprar o teu livro e onde é que encontrou o teu livro e como é que entram em contacto contigo, que eu sei que tu estou nas redes. Estás nas redes e respondes e portanto interages e portanto faz-nos esse favor, diz-nos como é que as pessoas te encontram e como é que podem ter o poder das ideias. Exatamente. Podem desde logo ir ao site da editora, que é buboc.pt, e procurarem pelo autor Milton Paiva ou pelo título O Poder das Ideias. Tenho lá mais um, pelo menos, que é também sobre política, mas mais uma que é Carlos Veiga, Lições para a África, que foi um antigo primeiro-ministro, com quem eu trabalhei próximo, e que também trabalhou em temas avançados para a época, mas que ainda não são tão conhecidos e divulgados em África, em como aconteceram em Cabo Verde. São coisas que as pessoas pensam que são lições a aprender na Europa e no Ocidente e não
coisas que também em Cabo Verde se tornou laboratório. Portanto, procuram pelo meu nome ou pelo título do livro na buboc.pt, é uma maneira, mas podem ir às minhas páginas, tenho no LinkedIn, tenho no Facebook, podem ir Milton Paiva, Cabo Verde, e estão lá vários links, posts, links, podem me mandar através do Messenger, do WhatsApp, eu sou responsivo, e tenho lá também pequenas equipas que me ajudam. Claro que eu já não faço o que eu faço sozinho, eu também tenho uma firma de advogados, tenho um instituto, que se chama IPDD.cv, Instituto Politécnico de Democracia e Desenvolvimento. Já é um Instituto de Democracia e Desenvolvimento, ainda não é politécnico, quem sabe convosco vamos transformar isso nessa costela mais técnica. E tenho também uma empresa mais comercial que me ajuda a apoiar os negócios da família, que basicamente são negócios da imobiliária. Então também as minhas equipas me ajudam a atender, a trabalhar nos meus temas que são mais filantrópicos e mais de cidadania. Então é muito fácil encontrar o Milton Paiva e discutir e criarmos ou co-criarmos novas coisas juntos. Espero que sim. Olha, seria um bom sinal e seria um sinal que tanto tu como Cabo Verde estavam abertos realmente a ver este futuro que tivemos aqui a falar neste curto espaço de tempo. Obrigado a quem teve e quem chegou até ao final desta conversa. Obrigado, Milton. Nós temos vários episódios também online sobre outros temas com outras pessoas. Vejam e pesquisem tanto no Spotify como no YouTube. Esta conversa também estará por escrito num artigo que vamos fazer no nosso site, portanto, para a leitura. E obrigado por seguir o Tomorrowcast. Eu que agradeço. Nada. Eu e Cabo Verde agradecemos. Muito obrigado.